Shalom! Gente, então nós vamos ter um momento muito especial, realmente histórico hoje, né? Muitos de nós entramos na vocação e às vezes não conhecemos o rosto dos primeiros, né? Aqueles que deram o seu primeiro sim para que a comunidade hoje existisse, né? Então hoje nós temos aqui na produção a Adnei, certo? Não tá funcionando o microfone dele. Boa noite. Oi, agora sim. Ó, se preparem que a gente vai escolher algumas pessoas daqui a pouco para algumas coisas, tá? Então fica aí, Tati, eu vou ali. Então, para começar o nosso programa de hoje, nosso talk show, nós precisamos ter conosco o pai desta família Shalom, né não? O que vocês acham dessa ideia? Então vamos chamar juntos? 1, 2, 3 e... Moisés Azevedo, vem pra cá! Do jeito que ele gosta, a gente chamou ele. Do jeito que eu gosto. Moisés, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Faz de conta que você está na sua casa. Estou, né? Moisés, você, há muitos anos atrás, eu acho que 83, não sei se estou falando errado. Nem eu, porque eu não sei do que se trata ainda. Numas férias da faculdade, você fez uma experiência comunitária com mais 2 jovens. Conta pra gente um pouco sobre essa experiência. Como foi essa experiência? Foi ali, né? Debaixo daquela mangueira. Porque essa casa, que agora está só com os 2 arcos ali, né? Ela, que inclusive a nova capela, se Deus quiser, em setembro vai estar sendo inaugurada, né? Flecha aí de... Aí então, ela não tinha esse lado, né, todo, e tinha essa casa que quando nós alugamos, tinha a lanchonete na frente e tinha uma área de serviço aqui atrás, com 2 quartozinhos e uma lavanderia no meio. Então viemos eu, o Ricardo e o Pachelli, e nós durante um mês de julho, nós fizemos uma experiência comunitária. As meninas, digamos assim, ficaram na casa das famílias delas, né? E nós, os rapazes, ficamos aqui. E fazíamos a nossa oração na capela, que era a garagem, que não tem mais, né? Fazíamos a faxina todos os dias no Shalom, fazíamos a manhã de oração e à tarde abríamos para o aconselhamento e a evangelização. Foi uma experiência marcante. E quando nós vimos, nós não tínhamos a intenção de permanecermos, né? Mas era uma experiência de vida comum. Até o dia em que, inclusive para sairmos das nossas casas, das nossas famílias, que as nossas famílias elas tinham muito receio da gente sair e não voltar, né? E então todos nós nos comprometemos com os nossos pais. Não, nós vamos sair e quando terminar as férias nós vamos voltar. Aí na última oração comunitária das férias, que no outro dia a gente deveria voltar, o Hugo Eduardo, irmão da Solange, que morava em São Luís, veio, participou da oração. E ele não sabia de nada. E na hora da oração ele deu uma profecia: fiquem aonde eu os coloquei, né? Aí ninguém sabia mais o que fazia. Porque a gente tinha dito para os nossos pais que ia voltar. E Nosso Senhor estava dizendo que a gente devia ficar. O que a gente faz? Vamos fazer as 2 coisas. A gente deixou as malas aqui, voltou para a casa dos pais, dormiu uma noite, comunicou que no outro dia a gente estava saindo, né? A casa caiu e essa casa começou, né? Então foi mais ou menos assim a nossa experiência, né? E vocês já viviam a dimensão da pobreza, a providência de Deus, enfim, nesse núcleo, né? Eram 3 malas e 3 redes, né? Então, nós trouxemos 3 malas, né?
E não tinha cama, não tinha nada, e eram 3 redes ali que a gente fazia. E então, os nossos pais, depois que a gente comunicou, foi assim muito... Mas já esperavam, né? Foi forte, mas eles já esperavam. Então eles, num primeiro momento, tentaram ajeitar um pouco o lugar para a gente viver a experiência, mas aí a gente teve uma decisão, a gente tomou uma decisão, porque a gente não queria sair de casa para viver uma pseudo-vida na providência de Deus, mantida por trás pelos nossos pais. Então a gente reuniu os nossos familiares e dissemos, olha, de agora em diante, por favor, nós agradecemos demais o carinho e o cuidado, mas deixem que o Pai cuide de nós agora. Deixe que a gente faça a experiência da providência de Deus. Foi muito duro, né? Mas foi muito frutuoso. Foi muito frutuoso. Foi um negócio assim impressionante, né? E aí a gente começou a ganhar as camas, né? Não tinha forro, todas as noites passava um rato assim em cima. E a gente começou a chamar ele de Clóvis, né? Clóvis já passou, não passou? Não passou ainda não, né? Mas isso tudo eram experiências muito bonitas, né? E aí vinha da missa do domingo, tinha a coleta que nos mantia, né? Então nós víamos em tudo a mão de Deus que ia nos alcançando, que ia cuidando de nós, que íamos vivendo que Ele cuida e que a obra é dele, não é nossa. E experimentávamos bem perto mesmo, como até hoje, o cuidado divino, né? Fazia comida e tudo, né? Era. Se a gente podia chamar aquilo de comida, era. Não, mas a gente fazia, né? Os meus irmãos até hoje dizem que o melhor prato que eu faço na cozinha é lavando o prato. Mas a gente fazia, né? Fazia. Éramos nós mesmos, até que apareceu a tia Bibi, mas isso é outro capítulo. Em janeiro de 1985, diante do altar do Senhor e na presença do Padre José e Aléa, fizemos os nossos votos como 5 primeiros membros consagrados da comunidade de vida Shalom: Madalena, Jaqueline, Luísa, Timbó e eu. Por isso nós queremos também receber aqui conosco a Madá e a Jaque. Tá na fila aí, chegando, as duas. Vai cantando. Certo que um dia a gente fica ruim, mas mesmo luz dá seu amor. Saiba, você é um presente pra mim, foi Deus que seu amor te mandou. Tá certo que um dia a gente fica ruim, mas mesmo luz dá seu amor. Sejam bem-vindas ao nosso talk show. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Como foi para você, Jaque, viver essa primeira experiência de vida comunitária? Deixa eu ver aqui o que eu posso dizer. Olha, cuidado. Sinceramente, assim, todo ano eu tenho que ficar procurando alguma coisa nova para dizer sobre essa experiência. Mas o que eu posso garantir para vocês é que, quanto mais eu faço memória desse tempo, mais eu vejo assim que foi uma coisa sobrenatural da parte de Deus na minha vida, naquele tempo, tomar essa decisão, dar esse passo e começar a nossa vocação, né? Começar a vida comunitária. Muito desafiante para os meus pais, para a minha família. Eu, naquele meu entusiasmo, não sentia nada assim achava tudo muito maravilhoso, tudo era bom para mim, nada era assim. Mas minha família sofria, as pessoas sofriam, mas eu estava tão entusiasmada com tudo, e aquela coragem própria de jovens, né, me fez
Assim, fazer tudo como uma grande festa, tudo era muito festa para mim. Eu até achava que, eu não achava nada de sofrimento, eu até perguntava, mas a gente sofre. Ele dizia que sofria, né? Porque eu acho que as coisas mais difíceis e desafiantes, pela responsabilidade dele, ele sofria. Mas eu acho que eu vivia assim um pouco, eu vou dizer uma palavra que não é muito correta, alienada, mas não era não, porque eu era meio entusiasmada com tudo. Tudo era muito novo, tudo era muito interessante, sair de casa, vir capinar aqui no chão, arrancar capim, nós duas, né? Comer soja, trocar nossa alimentação por uma alimentação mais saudável, né? Bem saudável mesmo, assim, um anjo de Deus fez com que eu tivesse a coragem de fazer tudo que eu fiz, como eu fiz, porque ele queria começar tudo isso, né? Ele queria começar, escolheu, assim, pensou uma bem perigosa como eu e trouxe pra cá e eu tô aqui feliz. Madá, o tal era desse tamanho já? Como é que era? Não. O tal era grande. Aí, de manhã, nós já começamos desobedecendo. Ele estava dormindo. E aí a Luísa Faceiro disse, vocês não acham que esse tal está muito grande não? Aí nós dissemos, está. Fomos para a Luísa Távora, diminuímos os nossos talos. Dissemos para o Moisés. Hein? Diga, Madá, diz. Ela me desconcentra. Ela por mim também. Aí nós dissemos para o Moisés, Moisés, nós queremos lhe dizer uma coisa, que nós já começamos desobedecendo, diminuímos os nossos taus. Ele disse, por que não levaram o meu também? Qual a experiência mais forte que vocês tiveram, assim, com relação à Divina Providência? Ele é o melhor para dizer, mas ia ter a missa no domingo, porque era assim, Ricardo, Patelli e Moisés ficavam no quarto. Depois do almoço, eu e Jaqueline sentávamos nas cadeiras. A gente não tinha, depois chegamos nós duas e nós íamos para a casa dos nossos pais depois. E nessa noite o Moisés falou que o ofertório não iria para a feira, né, Moisés? Para as compras de vocês. E aí os meninos ficaram apavorados, né? Porque como é que iam comer na semana? Mas como sempre ele tem as inspirações certas, né? Todo homem de Deus. Aí, na hora do almoço, ele chegou da faculdade, estudava, Moisés. Chegou, ele fazia fisioterapia. Aí já era o que se precisava. Ele fazia fisioterapia, ele chegou. Já que tem alguma experiência, Moisés? Providência? Ave Sim. Maria, tudo era providência na nossa vida. Não tinha nada que não fosse a providência de Deus. Eu acho que tudo, nunca, o que faltava... Viu pra cá, todo mundo com a bermuda do mesmo jeito. Ela disse que comprou, não, era cortina mesmo. A bermuda era linda, gente, bem comportadas, coloridas, felizes, alegres, sabe? Mas assim, a gente não tinha dinheiro para nada, mas nunca faltava nada mesmo. Muitas vezes a gente estava assim, só com a soja mesmo em casa para comer. A gente assumiu mesmo comer soja. É uma coisa que a gente assumiu. Bolinho de soja, vatapá de soja. Sopa de feijão. Pois é. Mas sempre batia alguém na nossa porta, trazendo no supermercado. Quando não eram nossos pais, a gente acolhia. Quando não, devolvia, né? O Moisés queria que devolvesse. Porque aqueles primeiros momentos era muito importante a gente experimentar mesmo a providência de Deus. E já que a gente tinha dado esse passo de confiar e testemunhar para eles que Deus cuidaria de nós, aquilo era importante. Doía, né, para eles, talvez receber os nossos não precisa, devolver. Mas depois eles mesmos puderam provar disso, eles mesmos puderam testemunhar com a vida, entrando no Shalom, os meus, né? Entrando no Shalom, na comunidade não, mas muito felizes
por tudo que eles experimentavam através do nosso testemunho, de confiar totalmente na providência de Deus em tudo. E nós tínhamos uma caixinha, não sei se vocês lembram, os dois se lembram, era um telhadinho em forma de casa e o telhado já estava, era só fazer assim que a gente botava a mão por dentro, ninguém abria mais, né? Assim pela chave. E nesse dia eu tinha que fazer compras para as casas, para casa, e as pessoas vieram pedir, eu era econômica, não sei como que eu virei econômica. Você lembra, coisa? Primeiro dia que eu fui econômica aqui, a Coel estava aí querendo cortar. Aí eu fui lá para frente, me ajoelhei perto do poste. Eu disse, amanhã eu pago, por favor. Aí ele deixou. Aí eu fiz assim no telhado, puxei a mão, tinha tanto dinheiro que eu disse, vamos fazer fila para começar a receber. Porque nosso Deus botou dinheiro dentro da nossa simples casinha, né? Com a nossa simplicidade se manifestava a providência de Deus em nossas vidas. Que Deus nos dê a graça de retornar a essa simplicidade que faz com que a providência se manifeste. Vocês já conhecem, né? Desde a época de vocês já tinha isso aqui para rezar, né? No postulantado, discipulado. Como é que era a formação naquela época, hein, Jaque? Tá tudo aqui dentro, essas coisas. Tá tudo dentro, se movimentando. Depois virou um livro, né? Mas estava tudo já acontecendo. A gente experimentava tudo isso porque Deus é fiel. Então, Ele nos formava mesmo. Era Deus que nos formava a partir dos nossos erros, a partir das nossas misérias, fraquezas, enganos. Mas Ele sempre na capela, diante do Santíssimo, orando, Deus falava. E as profecias iam se cumprindo na nossa vida pessoal e também na nossa vida, no crescimento da comunidade. Deus ia nos prometia e realizava. Tudo que Ele prometia, Ele realizava. Mas eu acho que a grande graça mesmo era essa hora que a gente parava tudo para ouvir a Deus e deixar que Ele nos conduzisse passo a passo. Conduzia o nosso crescimento, conduzia as novidades, né? Moisés sempre foi, como a Madá falou, e eu também vou afirmar, um homem de Deus. Ele é um homem de Deus, então a escuta era muito tranquila, né? Para ele escutava e não tinha medo, porque a voz de Deus é um poder que age miraculosamente nas nossas vidas. Então Deus foi falando e foi realizando. Às vezes a pergunta assim para mim, Jaque, quando você vê naquele tempo e hoje, o que é que você sente? Eu sempre digo assim, que aos nossos olhos era impossível acreditar, mas dava um passo confiantemente e Deus realizava muito mais do que a gente esperava, imaginava poder, né, e acreditar, mas Deus sabia e fazia, e hoje a gente vê, né, assim, incontáveis, né? Nós já somos quase que incontáveis, porque nós que estamos aqui, mas tem muitos já espalhados pelo mundo inteiro que tem o germe da vocação. Eu acho que é isso, mais ou menos. Vocês evangelizaram muito na lanchonete, né, Moisés? Muitos jovens que chegaram. Nasceu para evangelizar, né? E aí, o objetivo era exatamente esse. Uma das coisas que mais me impressionou foi o dia da inauguração. Porque no dia da inauguração, a gente marcou assim, meio de supetão, né, para a coisa sair, porque a gente estava muito resistente nos nossos limites, né? Mas o que me impressionou foi ver no dia da inauguração a casa lotada. Né? Os jovens, né? E um povo que nós não imaginávamos, né? E que estava ali ao nosso redor. E que a gente tinha, eu me lembro que a gente tinha duas equipes de evangelização, que inclusive as batas eram de cor diferente, né? Vocês se lembram disso? O branco também? Não. Azul e amarelo. Bem, ela disse que tem branquinha, né? Mas eu me lembro de amarelo e azul. O que era o branquinho? O azul
era o do evangelizador, o garçom evangelizador, né? Que iria até a mesa. E o amarelo era o que aconselhava. E o branco? O amarelo era garçom. Tá certo, então... Ai, diz isso daí. Fui garçonete a vida inteira, eu sei a cor da minha bata, era amarelo. Então eram 3 cores, né? Azul, amarelo e branco, né? Então o azul, bem, o amarelo era garçom, o azul era o quê? O aconselhamento, e o branco? Bem, né? Vamos continuar. Mas assim, já existia, vamos dizer assim, os ministérios nascentes, né? Eram praticamente os ministérios nascentes. Então tinha aquelas pessoas que trabalhavam dentro lá da lanchonete, que éramos todos nós, né? Que não tínhamos experiência nenhuma, né? Começou o primeiro sanduíche inventado, Shalom especial, que era em vista de atrair as pessoas. Eu me lembro, Mafis e João, estão aí, né? Cadê vocês? Mafis, fica em pé aí, Mafis e João, fica em pé. A Mafis e o João chegando com os meninos tudinho para lanchar no domingo. O Joãozinho tinha 9 anos, né? 8, 9 anos. O Padre João, nós estamos falando, né? E o Danielzinho nem nascido era naquele tempo, né? Muitos, alguns deles, porque são 8, né? São 8? Pois é. Então, obrigado, Mafis, obrigado, João. E ali aquelas pessoas chegavam, a Vevé com os Montenegros, cadê a Vevé, né, Vevé? Chegava ali com a família Montenegro toda, o Caio, os meninos ainda não eram nem nascidos, né? Muitos deles, né? Não eram nem nascidos. A Luciana já foi aqui, né? A Luciana Ronce foi aqui na Maria Tomásia, né? Mas, e ali a gente chegava e a gente iniciava a conversar. Eu lembro que tinha um dos nossos, que depois virou até frade carmelita, que era o Gugu, o Gumecindo. O Gumecindo, o Gugu, ele evangelizava assim, ele pegava uma latinha e eram os bichinhos que tinham dentro da latinha. Então ele chegava para as crianças e para os jovens que estavam ali e dizia: pega o seu bichinho que tem, aí a pessoa, a menina, o jovem tirava, e era uma virtude. E ele começava a falar sobre aquilo dali. Cada mesa tinha também o evangelho, tinha as caixinhas, né, com os versículos bíblicos, né, que a gente levava e pedia para a pessoa tirar depois de se servir. E era assim, né? Os jovens começavam a vir, a gente começava a acolher, dava o nosso testemunho, né, levando para a capela. No começo não tinha o Santíssimo Sacramento, depois começou a ter o Santíssimo Sacramento, né? E levava para a experiência de Deus, para fazer a experiência de Deus. Como a gente sempre diz, não é um jargão, é uma realidade. Do pão da mesa se levava para o pão da Eucaristia. Não é um jargão, era porque através daquela experiência fraterna, evangelizadora, acolhedora e testemunhal, se levava à experiência com a pessoa de Jesus Cristo, que se revelava de uma maneira, vamos dizer, forte, única e particular, através de Jesus Eucarístico. Mas nós queremos, assim, testemunhar mais claramente essa vivência de vocês, assim. Não me mata depois. Não se preocupa não, eu te mato. A gente queria chamar um jovem, né, Adnei? Dois jovens. Porque a gente quer ver o Moisés, a Madá e a Jaque evangelizando aqui, como naquele tempo. Bota a musiquinha aí pro pessoal chegar. Como que era feito na minha gente, lanchonete. 2 jovens. Tem jovem aqui? Ó, jovem que não seja discípulo nem consagrado. Ai, instante, venha minha filha, venha. Vem cá, como é seu nome? Cíntia. Ótimo, Cíntia lá, Cíntia. Vem cá, como é seu nome? Eduardo, vamos lá, sente ali. Tinha mais uma jovem ali, ó. Tem mais? Venha, pode subir. Como é seu nome? Glória. É isso? Venha, meu filho, venha. O outro tá querendo ser evangelizado pelo Moisés. Como é seu nome? É isso, Gatilho. Sim, olha, dos palmas. Internacional, viu? Agora traga aí a merenda. Só um momentinho, viu, Moisés? A gente tá preparando aqui muitos. Bota a musiquinha enquanto o pessoal não vê.
Pronto, bota aqui. Ó, é o seguinte, o sanduíche é só um, nós vamos ter que viver a partilha, viu? Espera aí, eu vou partir. Não tem guardanapo não, viu? Vai assinar a mão mesmo, tá? Vivendo as primeiras experiências. Tinha, Mas é porque aqui a gente tá em são falta. pré-históricas essas Tem, aí. mas tá faltando. Mas não tinha o suco de laranja, viu, Moisés? Aí, ó. A gente cresceu. O nosso chegou. É pós-histórias. Do mesmo copo, né? Pode comer, me dê a faca. Tem que partir com a mão. Pronto, viu, Moisés? Tá pronto. Vai, Jaque. Esses jovens estão aí esperando ser evangelizados por vocês três. Primeira vez que eu vim aqui. Estão gostando do sanduíche? Esse é o Shalom especial, né? Carne, queijo, presunto, ovos, bacon e salada. Delícia! Isso mesmo. Que bom que vocês estão gostando. Mas eu queria fazer um convite para vocês. Está vendo essa Bíblia? Eu queria abrir uma palavra para vocês. Eu posso? Ah, então tá. Você não atrapalha não, né? Um pouquinho. Vamos comer daí. Primeiro eu queria dizer que Jesus ama você. Jesus ama você. Demais. Você não veio aqui por acaso não. Você entrou aqui porque aqui é a casa de Deus. Depois que vocês terminarem, depois eu vou levar vocês lá na capela, tá bom? Então eu vou abrir aqui a palavra. Olha aí, que olha as bem-aventuranças. Maravilha. Deus já estava dizendo que vocês são bem-aventurados. Felizes por estarem aqui. Olha, vocês vão comendo aí e guardem isso no coração. Vocês são bem-aventurados, felizes, tá bom? E daqui a pouco eu volto aqui, tá? Shalom. Boa noite. Buenas noches. Buenas noches. Vamos lá, espanhol. Não podemos hacerlo. Boa noite. Também em espanhol. Turismo. Vamos ligar pra cá. Hace 3 meses. Então, vocês já fizeram os pedidos, pelo que eu vi? Tá bom? Muito bom. O que é que você gostou mais? Já comeu, meu filho? Experimenta aí. Tá muito bom. Agora tudo, por favor. Mas como... Muy bueno. Muito bueno. Mas aí, como é o teu nome mesmo, como é? Sim, é claro. Falta de educação. La Providencia. Já estão evangelizados, já estão partilhando, né? Glória. Glória. Ô Glória. É o seu nome, meu filho? Edison. Edson. Tudo bem. Muy bien. É certo. O que trouxe vocês aqui? Se eles me explicassem o que são esses momentos aqui da vocação. Aí foi um retiro da Vé. Peraí, vê a cara do povo aqui para ver se... 1900 e...
Bem. Germana, Jorge, estão tudo aqui, peraí. Luciana. Bem, já sei. 89 ou 90. Eu sei. 1989 ou 90, não é não? É isso mesmo? Sabe dizer? Quem é eu? Sim, Sei lá. eu trouxe o material. Sei. É 89 ou 90. Sei não. É antes de 90, com certeza. Né? Ó, Foi outra nesse foto. retiro aí. Quem é que me deu a foto? Sabe, produção? Que ano foi isso aqui? Quanto isso? Faz tempo, faz bastante tempo. Ô Tati, Tati. Alguns carros precisam ser retirados ali? De verdade isso? Alguns carros precisam ser retirados. Estão tampando a passagem de alguém. Não tem Se a o seu placa carro... não, meu filho? A rua. Está obstruindo a rua, Não tem no placa caso. não? Não tem a placa não? Tem uma segunda fila. Tem uma segunda fila que precisa... A MC está levando, inclusive, esses carros, viu? Estão em segunda fila. Então, Fila se dupla, você- fila dupla. Se o seu carro tá ali... Ó, Isso daí 1900 e... Maranguape, né? Maranguape. férias comunitárias. Quem é que tá nessa foto aqui? Zilda, Cassiano, Jaqueline, Carmadélio, Marjorie, Madalena, Messias e quem ali atrás? Eu tô batendo? Não, mas quem é aqui que eu tô dizendo? Esse aqui é o Cassiano, né? Você quem é não? Tem outras aqui que eu vou passar mais rápido, só pra gente ver. Você pregando, bem jovenzinho. Bem gordinho. Seminário de vida do Espírito Santo. Esse momento aqui. Isso daí foi a primeira consagração nossa. A primeira consagração é você, né? Sou eu. Do Padre Zezinho, né? Padre José e Aléa. Hã? Era bem pequenininho. Primeira consagração. O tal era bem pequenininho. Momento inesquecível. Os pais do Moisés estão lá ali Atrás. atrás. Seu Moisés, Xanari, Mamãe chorando. Eu chorando, a Luísa. A Luísa Eu não aqui. sei mais nem onde é que eu tô. Atrás do padre. Célio. Timbó. Augusto. Esse aqui também é? Não. Isso daí foi. Já aí era. Não, era a comunidade de vida com a comunidade de aliança já. Os primeiros da aliança. Aqui é o Armando. Armando, Jaque, Bia, Madá, Moisés, Carmadélio, Emi, Cassiano, Catita, Messias. Levanta um pouquinho que eu não estou vendo essa cabeça aqui não. Esse aqui eu acho que é o Gerson, é? Esse aí na ponta? Não? Quem é esse aqui? Moisés, como foi o ingresso da EMI na comunidade? A EMI, ela sempre, desde o tempo que nós começamos a fazer seminário de vida no Espírito Santo para jovens, a gente começou junto lá nas missionárias, ela sempre foi muito presente na caminhada. E como ela mesmo diz, quando a gente começou a experiência, ela dizia, não, isso não é coisa para jovens, né? E ela já era casada, já tinha filhos, e ela achava que isso não era para ela. Mas aí, eu sempre dizia, EMI, tu sabe, né, que isso não é só para ti, isso é tu, né? Tu és isto também, né? Mas até um momento em que ela, convencida pelo próprio Deus, foi no ano de 85. Não. Mas ela, 85, na metade de 85, ela começou a participar. Então, em 85, então, ela deu aquilo que a gente chamava, que era o passo. Então, quando as pessoas tomavam a decisão de entrar na comunidade, a gente dizia que a pessoa deu o passo, né? Então, ela deu o passo
em direção à comunidade de vida e começou todo um caminho onde em 86, com a primeira comunidade de aliança, ela fez a sua primeira consagração na comunidade de vida, né? Então, nós vamos passar para um segundo momento aqui. Em 1986, a palavra se cumpria. Entram novos irmãos na comunidade e estes dão novo vigor a ela. Surge a comunidade de aliança, junto à comunidade de vida, consagrada a ser instrumento do Shalom do Pai no meio do mundo, dentro da missão própria que foi dada, a de transformarmos os meios seculares em instrumentos de evangelização e louvor da igreja. Então nós queremos chamar também aqueles que estão aqui na Assembleia, que foram da primeira turma de consagrados da comunidade de aliança e também a segunda turma da comunidade de vida, que também foi em 86, né? Então os irmãos já podem se levantar. Vocês não foram avisados, né, desse momento. Cadê a Vevé? Vevé da segunda turma, Cassiano, Duca, Morel, Carmadélio, Luísa é da primeira. A Débora, Debrinha, Cicinho. Luciana Ronson, Debrinha. Morelzinho não tá aqui não, Morelzinho. Morel e a Tica, né? O Márcia. providencia mais cadeiras. Produção, produção, precisamos de cadeiras para os nossos convidados. Bosco é bosco. As cadeiras estão vindo, Moisés. Chegou a cadeira. Pode. Sejam bem-vindos também, viu? Estão representando, existem muitos outros, né? Que tem uns que estão com vergonha, que estão aí no meio, que eu sei. Luísa Helena, Anitta Alencar Furtado, Duca. Cadê a Duca? Moisés está chamando você, Duca, Gorete. Ó, enquanto isso, enquanto os outros vêm, vivendo uma vida consagrada no meio do mundo, né? Como que você pensava naquela época, quando você deu o passo, como Moisés disse? Boa noite. Quero dizer que eu estou muito nervosa e emocionada, né? Também nervosa, já. Emocionada e nervosa. Como Moisés falou, eu entrei aqui, né, a primeira vez nessa Terra Santa em 1983, em julho. Eles tinham acabado de chegar, né? E quem me acolheu aqui foi a Madazinha, porque a gente estudava junta na UES, a gente fazia pedagogia juntas, né, Madá? E eu tenho a honra de ter a Madá como madrinha do Gabriel e a Jaque, madrinha do Pedro. Então, são minhas comadres. E a gente não sabia, muito menos eu e o Pedro, porque eu já era casada, né? Claro, tinha o Pedro Davi, meu filho, tinha 4 meses, e meu sogro havia morrido, e queriam levar o Pedro para o espiritismo, e eu fiquei enlouquecida, e a Madazia, conversando com a Madá disse: Lu, vamos lá no Shalom, não sabia nem o que era Shalom. E aí vim logo, já na mesma semana, já vim para cá, e Madá e Pacheli rezaram por nós. Aí, né, perto ali dos arcos, né, como Moisés falou, tinha ainda a garagem, onde acontecia o meu primeiro grupo de oração, primeiro e único, né, e o único que era a Vevé, a minha pastora, né, Vevé? E depois se transformou esse grupo nos engajados, como lembrou o Bosco.
E nós nunca participamos de um seminário de vida no Espírito Santo. Naquele momento que a Madai e o Pacheli, não sei se o Cassi também estava rezando por nós, estava Cassi. Era Alberto Paiva. E eles rezaram por nós e ali nós tivemos o batismo no Espírito Santo, tivemos um seminário de vida no Espírito Santo instantâneo. Né? Então, Pedro começou a chorar e a gente começava a dizer coisa que a gente não sabia o que era. Né? Depois a gente soube que a gente estava orando em línguas. Né? Então a gente começou já a orar em línguas e ali a gente teve, né, a experiência com o ressuscitado que passou pela cruz. Né? E aí pronto, a gente chegou em julho de 83 e nunca mais a gente saiu daqui. Era tudo, como a Jaque falou, né? Tudo era muito lindo, tudo era maravilhoso. Para nós, assim, eu e o Pedro, não foi tão difícil porque éramos um casal, né? Nós não tínhamos que dar satisfações tantas, né? A pai e mãe, né? Mas nós tínhamos que dar satisfação no sentido da mudança. E o Pedro, meu marido, né, Moisés, era radical, mas muito radical, sabe? Ele, graças a Deus, e ele chegava na casa da minha mãe, desligava a televisão, não queria que os meninos assistissem novela, tirou a televisão lá de casa. A gente passou 5 anos sem nenhuma televisão dentro de casa. E as pobres, naquele tempo, né? Quantos anos? 35, né? Foi 83. E aí a gente ainda tinha doméstica, né? Dentro de casa, as empregadas domésticas, que a gente chamava doméstica, não chamava funcionário, não chamava secretária, não era. E aí ela dormia lá em casa e ela dizia, essa casa não tem televisão. E as pobres sofriam muito também por causa disso. Então, assim, eu não sei nem dizer, né? Quando direito. A gente colocou o tal no pescoço, a gente começou a ser mais rejeitado ainda do que... Vixe, lá vem aquele casal com aquele pauzinho no pescoço. Quando havia os casamentos, talvez vocês ainda passem por isso, né? Os casamentos da família, né? E aí todo mundo dizia, não pode botar um cordãozinho dourado, não, tirar esse cordão branco e botar um cordãozinho de ouro, né? Bota um cordãozinho de ouro, né? E para mudar. Então, o que eu tenho a dizer é isso, foi tudo muito maravilhoso, tudo muito difícil, mas que vale a pena sempre, né? É muito sobrenatural, né? Aquilo que aconteceu com a gente ali naquele momento, aqui, né? Naquele momento, em julho de 1983, perdura até hoje, né? É o inexplicável, é o sobrenatural, mas que é muito... Porque quando Deus quer, Ele quer, né? Ele entrava na capela e eu, com o Pedro Davi, né? Com o Pedro bebezinho, e eu dizia, meu Deus, eu quero ir embora. E o Moisés ficava, deixa ele ficava na capela e eu não conseguia tirá-lo de lá. Eu quero ir embora, eu quero ir embora. E o Moisés brigava comigo, né? Ele brigou várias vezes comigo. Uma vez, conta essa história, né, do Pedro Davi. Eles iam, né, lá na nossa casa, iam sempre, graças a Deus, né, almoçar, jantar, e a gente estava sempre se relacionando. E eu tinha, num aparador, na minha sala, um cisne, né? Um cisne de louça que eu tinha ganhado, que nós tínhamos ganhado no nosso casamento. E o Pedro Davi, né, chegou lá, a gente almoçando, e ele chegou, era jantando, não me lembro, era jantando. E aí, a minha memória, né, tudo bem. Aí ele pegou aquele cisne, né, vendo a gente conversar, então pegou aquele cisne de louça, aí eu olhei assim, eu disse, Pedro Davi, larga esse cisne. Aí ele largou, né? Aí o Moisés, na mesma hora, disse, não brinque com ele que ele lhe obedeceu, não brinque com ele. Olha, eu queria pedir para os irmãos que chegaram, né, depois, para dizer o nome, qual é a célula, ministério.
Vamos chamar a Gorete aqui fora. Chamei já a Gorete, cadê ela? O Jorge também. Meu nome é Débora, sou casada com o Nasser, tenho 3 filhas. A minha filha mais velha, Tereza Maria, da Comunidade Vida. Ela fez a feliz escolha e é plenamente feliz. Tenho uma filha, Mariana e Thalita. Mariana, que hoje está na Argentina, participando do grupo de difusão lá em Rosário. Estou muito feliz porque Deus, com a sua misericórdia, traça um caminho de bondade. E hoje eu sou muito feliz em ser Shalom. Sou a formadora assistente e também sirvo a obra como locutora do programa Em Família. Só um parêntese, Debrinha. Deixa eu contar uma coisa. Não, mas é uma coisa boa. A Debrinha começou a namorar com o Nasser e o Nasser não era ainda evangelizado, né? E aí a Debrinha trouxe o Nasser, ela... Moisés, será que vai dar certo? Eles vamos ver, né? Vamos evangelizar esse rapaz, né? Aí fez o seminário do Espírito Santo, na hora do batismo no Espírito Santo, na hora que eu estava rezando por ele, o Nasser começou a rezar em línguas bem alto, assim. Mas bem alto, bem alto. Aí eu disse, calma, calma. Ele disse, ora, eu passei esse tempo todinho se rezar desse jeito, agora que eu rezo, você quer mandar eu parar? Lembra, Nasser? Meu nome é Eveline, mas gosto muito que me chamem de Vevé. Tive a graça de conhecer a comunidade cedo. Como a Jaque disse, é sobrenatural, é maravilhoso. E um caminho de cruz, né, e de ressurreição. E eu convido, sempre eu digo isso, a todos nós que somos da comunidade, a viver essa magnífica vocação com alegria, né? Mesmo nas dores, mas confiando que Deus nunca nos abandona, né? Nunca nos abandona. A Luciana não falou, mas eu vou dizer que o Pedro, o esposo dela, era um homem santo e hoje ele está no céu, né? Ela passou por essa grande prova, mas diante das provas, das tribulações, o Senhor sempre é vitorioso. Uma família linda que ela tem, toda evangelizada, né, por conta desse casal. E eu tenho 4 filhas, tenho 3 filhas consagradas, né, tenho minha missão. E o meu ministério sim, vou falar um pouquinho sobre as mulheres casadas sem o marido na obra, né? Porque as pessoas dizem, mas é difícil caminhar sem o marido, né? Mas eu vejo hoje, quando eu vejo meu marido, que ainda não é da comunidade, né? Nós passamos dores, né? Provações, mas hoje eu vejo como o carisma atingiu a ele. Ele mesmo sem estar aqui, né? Mesmo sem tal, ele é um homem Shalom, né? Um homem de Deus. Então, não desistamos. Se nós temos o carisma em nós, toda a nossa família vem atrás, né? Toda a nossa família vem atrás. Mais cedo ou mais tarde. Meu ministério é formadora comunitária, sempre fui pastora, eu acho que é uma coisa que Deus me deu, que eu amo muito. Também um ministério de doação, né? Mas que nós precisamos abraçar, porque o povo de Deus precisa. Então, um beijo bem grande. Shalom! Boa noite. Eu me chamo Jorge, sou casado com a Ana Cecília. Graças a Deus, eu sempre digo que Deus sempre me dá o melhor. E Deus me deu a vocação muito cedo, eu tive essa graça, nunca merecia isso. E tive a graça de conhecer, primeiro ter um contato com Deus, uma experiência com Deus muito novo. Não entendia bem o que estava acontecendo, mas em 1980 eu tive essa experiência, inclusive em um grupo de oração, que o Shalom ainda não existia. Os Ítones também, que está por aqui, participavam desse grupo, né? E outras pessoas mais.
a Marjorie. Bom, mas aí eu tive essa experiência com Deus e aqui no Shalom eu sempre digo, Deus me deu tudo aqui. Deus me deu uma esposa, me deu 5 filhos. Hoje nós temos a Ana Karine, que é nossa filha mais velha, está na comunidade de vida, está na França, uma missão de Expro, não sei se é essa expressão, mas está lá e eu fico olhando a minha vida e digo, meu Deus, eu sou um privilegiado, só tenho a agradecer, não merecia, não mereço estar aqui, mas tive essa graça de ver o Shalom nascer, ver o Shalom hoje na vocação como a gente vive hoje, essa explosão do carisma, fruto da vida doada de todos nós, de vocês, e os outros vão olhar para esse momento e para vocês vão dizer a mesma coisa, obrigado. Eu quero agradecer aqui especialmente o Moisés, porque foi o sim dele que nos colocou aqui, e a gente não entendia, eu não entendia nada, e hoje Deus me preservou até hoje. Eu digo que isso é um milagre, eu estar aqui nesses 37 anos, não me sinto digno de estar aqui, e muito obrigado também por essa oportunidade de poder assim, compartilhar esse momento, que eu acho que é uma graça para todos nós. Amém. Eu acho que ser Shalom é uma graça muito grande, né? Um presente muito grande de Deus. Eu vejo como ser Shalom é a maneira que Deus encontrou de cada um ser santo, né? Então todo mundo, Deus chama a santidade. E eu sou muito grato a Deus, né? Porque, como eu digo, todos nós temos as nossas histórias, né? Da onde Deus nos tirou. E como eu sou feliz hoje, porque sou Shalom, né? Assim, é uma coisa muito forte. Eu sempre digo para as pessoas que o que eu já vi, muitas pessoas querem ver, né? Então eu já vi que o meu Deus é um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus presente, um Deus que nos ama e um Deus que nunca nos abandona, em momento nenhum. Então Ele está vivo e Ele cuida de cada um de nós, principalmente na providência. Não tenho dúvida. E eu sou muito feliz, muito mesmo. Deus me deu tudo, mas tudo mesmo. Falta Gorete, né, Gorete? Só uma palavrinha aqui. Logo que nós chegamos, quando eu cheguei no Shalom, não existia nada, né? Era 2 casas, nós alugamos a de lá, depois compramos uma e depois recebemos essas outras 2 de presente. Mas tinha um muro que eu achava horroroso, né? A primeira vez que eu tive a oportunidade de uma reforma, que eu taco o trator nesse muro. Eu derrubei o muro, aí a Raimi veio com aquela, não sei se foi no escrito, não foi? Tem um livro da comunidade que ela fala que Deus deu um entendimento que na hora que foi derrubado o muro, que nós temos que avançar este muro. Aí ela veio perguntar qual foi o sentimento, é o sentimento que eu tive, que eu derrubei porque eu achava feio. Agora Deus faz de todo jeito. Bem espiritual. Meu nome é Gorete, sou da comunidade de vida, casada com o João Edson. Tenho 2 filhos, a Tereza e o João Paulo. Moro na diaconia, né? Sigo na assistência de formação. Eu tive a grande alegria de conhecer o Shalom na semana da fundação. Eu tinha apenas 15 anos, né? Então eu fui aquela jovenzinha que o Shalom estava ali evangelizando, né? Estava perdida, não conhecia o amor de Deus. E eu tive a grande graça de ser convidada para vir na semana da inauguração. Não vim no dia, mas vim alguns dias depois, acho que 3 dias depois. E eu fui muito acolhida mesmo. Isso que a Jaque fez aqui, né, lá com os jovens, não foi só um teatro. Realmente alguém me mostrou a palavra de Deus, alguém me disse que Deus me amava, alguém me disse que eu era muito especial. E isso não foi uma palavra solta, né, mas algo que realmente mudou a minha vida.
eu não tinha mais vontade de sair daqui de jeito nenhum. A mamãe ficava super preocupada, né, mandando eu estudar. O vestibular está chegando, vai estudar, e a minha cabeça era só no Shalom, né? Então eu entrei na comunidade. A princípio eu pensava que Deus queria assim um pouco, né? Era só vir aqui servir um dia na semana e pronto. Era isso que Deus queria, que eu fosse uma jovenzinha, uma boa jovem, né? Que rezasse, que fosse comportada, que tivesse meu dia de serviço. Mas Deus queria muito mais. Deus queria uma vida, né? Então foi isso que Deus assim me atraiu, né? Eu sou muito feliz porque Deus seduziu meu coração, né? E eu me deixei seduzir, e essa foi a grande obra de Deus na minha vida. Em 86 eu me consagrei, né, na comunidade, fiz 1 ano na comunidade de Aliança Residencial, morava com outras moças em um apartamento, mas aí em 87 eu dei um passo para a comunidade de vida. E assim é a minha história, né? É a obra nova que Deus foi realizando e que Deus realiza cada dia da minha vida. Amém. Sim. Eu queria falar uma coisa sobre a lanchonete. Porque a lanchonete, nessa época, né, em 83, 84 e anos seguintes, era a segunda melhor lanchonete daqui de Fortaleza. Não era como hoje, cada esquina tem uma lanchonete, não. Né? Não era, né? 37 anos atrás, não era, Madazinha? O melhor milkshake, fora a lanchonete da Que Bom, era o que a Madá fazia. É verdade. Ela era responsável pelo setor do sorvete, né? Então, olha, os sanduíches eram maravilhosos. Os sanduíches eram artesanais, então a gente que fazia a carne, né? Inclusive quando meu filho Gabriel foi nascer, o parede, né? Eu comecei a sentir as contrações aqui dentro da lanchonete. E a Madá estava metida no freezer, raspando o freezer, descongelando, e o parede estava preparando, Paulo Parede estava preparando a carne, né? E eu comecei a sentir a dor, e ele veio com as mãos até aqui, sujas de carne. Luana, não, vai embora, sai daqui. Porque ele todo sujo de carne, coitado, né? Querendo me socorrer. Mas é isso, era a segunda melhor lanchonete de Fortaleza. A primeira era da Que Bom, que era lá onde hoje era perto da Praia de Iracema, né? Na Abolição. Não, Abolição. Aquidaban, isso. Era na Aquidaban, perto do entre o Ideal Clube e por ali. Olha, dá vontade de ficar aqui a noite toda, né? Batendo papo. De rádio. E hoje eu coordeno o Shalom da Estrada do Fio. Tassiano, setor de projetos da comunidade. É impossível, viu? Está na hora da comunidade entrar na lanchonete. Olha, tô chamando o Padre Silvio pra cá, porque nós queremos dar um presente pra vocês. Se não se derramar, por amor a Deus quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude, por amor, pela igreja, pelos jovens, pelos homens, me consumirei pela igreja.